Bem, chegou o momento da gente obter as equações de movimento do movimento harmônico simples, que são basicamente as equações da posição, velocidade e aceleração. Para tanto, nós vamos fazer uma analogia com o movimento circular uniforme. E é bem fácil. Então imagine um movimento circular uniforme e que essa circunferência tem aqui uma amplitude A, que coincide aí com o raio da circunferência, certo? Bem, a cada instante essa bolinha azul vai ter uma projeção sobre o eixo X. Então essa bolinha azul projetando ela aqui sobre o eixo X, ela vai estar nessa posição. Quando ela estiver bem aqui em cima, ela vai estar projetada aqui na origem. Aí quando ela estiver mais para cá, ó, seria o segundo quadro, o nosso terceiro quadro, a projeção dela estaria aqui sobre o X na parte negativa. E assim por diante. De modo que quando você completar uma volta, você terá oscilado da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita. Ou seja, o movimento circular uniforme, ele vai simular um movimento de para a esquerda e para a direita no eixo X. Bem, nós podemos fazer essa analogia porque assim como o movimento circular uniforme, o movimento harmônico simples se constitui num movimento periódico, né? Então, esses movimentos são muito similares. Por isso, nós podemos usar um para interpretação do outro. Então, vamos começar com a equação da posição. Bem, aqui você pode notar o seguinte. Nós pegamos aqui um recorte de um movimento circular uniforme. E o que nós estamos interessados é na projeção, tá, dessa partícula da posição dessa partícula, claro, no eixo horizontal aqui, que aqui nós estamos chamando de eixo X. Isso aqui, na verdade, se você observar bem, é como representar uma partícula no plano com coordenadas polares, ou seja, em que este A aqui é o raio e este φ aqui é a posição angular. Olha, o que eu quero é a projeção sobre este eixo horizontal. Então, a quantidade de interesse é essa distância vermelha aqui, que é o nosso x, que é a posição da partícula. Olha, então eu posso fazer, utilizando aqui umas identidades trigonométricas, relacionar esse x, o φ e o a. Você pode ver que aqui nós temos um triângulo formado. Olha, então eu vou colocar esse triângulo aqui em evidência para você ver melhor. Então o que nós temos aqui é o seguinte, ó. É uma coisa desse tipo. Este triângulo aqui, em que essa base é o x, aqui a hipotenusa é o a, e aqui nós temos o ângulo φ. Olha, que identidade relaciona esses três elementos? É o cosseno, né? Eu vejo pela figura que o cosseno de φ é o cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o a. Bem, eu estou interessado no x, então, que é a nossa posição. Então, o nosso x vai ser escrito como a vezes cosseno φ. Ou seja, eu só passei o a multiplicando para o outro lado. Essa é a nossa equação. Porém, este φ, com o passar do tempo, ele varia, né? Essa partícula aqui girando, por exemplo, no movimento circular uniforme, ou seja, ele sempre vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, ou, por outro lado, como você preferir, vai andar ângulos iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, ele tem uma velocidade angular ômega, né? Posso dizer que ele está girando aqui assim, ó, com uma velocidade angular ômega. Olha, a equação do movimento circular uniforme é a seguinte. Eu tenho φ
que é uma função do tempo, né, que é dada por posição angular inicial mais este ômega, que é a velocidade angular, vezes o tempo. Ah, então basta eu substituir isto aqui neste φ, que eu tenho, enfim, a minha expressão da posição, a minha função horária da posição para o MHS. Então vai ficar o seguinte, ó, eu vou ter o x, que é uma função do tempo agora, igual ao A, só estou repetindo, cosseno de ômega t mais φ0. Onde aqui eu só inverti a ordem da soma, mas tanto faz, né? Uma soma você pode inverter a ordem. E essa é a cara da nossa equação, que eu chamo de função horária da posição do MHS. Vale a pena agora a gente deixar claro o que são cada um desses elementos aqui. Esta aqui é a minha elongação, não preciso escrever aqui, agora vamos colocar só do lado direito. Do lado direito, eu tenho aqui a minha amplitude, que vai ser o máximo que essa partícula vai alcançar, ou seja, a máxima elongação. Essa aqui, pessoal, no movimento circular uniforme, se chama velocidade angular. Aqui ela vai ter dois nomes mais comuns. Vai ser a frequência angular ou é chamado também de pulsação do movimento, ou a pulsação do MHS. Tá? E este camarada aqui, o φ0, lá no MCU, ele era a posição angular inicial. Aqui, nós costumeiramente chamamos ele de fase inicial. Essa fase inicial está relacionada com a posição inicial dessa partícula no MHS. Chegou agora a hora de encontrar a equação da velocidade para o MHS. Aqui, novamente, eu fiz outro recorte do movimento circular uniforme, só que agora eu estou dando ênfase à velocidade. Bem, pessoal, não importa a trajetória, a velocidade, o vetor velocidade, né, ele é sempre tangente à trajetória. Então, aqui no círculo em questão, se ele é tangente, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o raio. Ó, tá? Então, você pode ver que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Beleza, eu vou colocar outra figura aqui que vai ajudar a gente a entender isso aqui melhor, a extrair o que a gente quer. Bem, vamos notar aqui o seguinte. O que eu quero é a projeção deste vetor tangencial aqui, por isso que está VT, que é o vetor tangente à trajetória circular, sobre o eixo das abscissas aqui, o eixo horizontal. Então, eu quero esta componente aqui, ó. Esta é a componente que é paralela ao eixo X. Beleza. Aí eu estou pegando essa figura, uma extensão, esse aqui é o ângulo φ. Então, para eu conseguir achar a relação aqui, eu tenho que mostrar quanto que vale esse ângulo aqui em cima. E é bem fácil. Vamos lá? Acompanha comigo. Este ângulo φ, usando os ângulos alternos e internos, este ângulo aqui também é φ. Então, vou colocar, ó. Este ângulo também vale φ. Ó, como eu disse para vocês, esse ângulo aqui vale 90 graus. Então, este ângulo aqui vale 90 graus, tá? Aqui é só um zoom. Se este vale φ, isso aqui, este pedaço vale 90 menos φ. 90, vou fazer um pouco maior, né? 90 menos φ. Bem, isso aqui é um triângulo retângulo. Este lado aqui, logo este ângulo vale 90 graus. Por fim, se eu somar todos os ângulos aqui dentro, tem que dar 180, né? 180 graus. 90 mais 90, aqui já dá 180. Então, esse ângulo aqui vale φ. Olha só, né? Espero que você tenha se convencido. Faça você mesmo, se não conseguiu se convencer. Então, agora fica fácil, né?
Basta agora utilizar as relações trigonométricas aqui. Eu consigo descobrir, então, que o seno de φ vai ser o cateto oposto, que é o V. Então, o seno desse φ é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é VT. Então, nós teremos aqui o seguinte, ó, claramente pela figura, o seno de φ é V sobre a hipotenusa, que é VT. Ótimo, né? Bem, agora você vai lembrar bem o seguinte, ó. No movimento circular uniforme, este VT, ele, que é a velocidade tangencial, ele tem uma relação com a velocidade angular, que é a seguinte, ó. VT é o ômega vezes o raio. E o raio da nossa circunferência equivale a, né? Beleza. Então, vamos substituir tudo ali e isolar nosso V. Então, nossa equação vai ficar V é igual a VT seno de φ. Então, nós teremos aqui, ó, V igual a ômega seno de φ. Porém, esse φ você já sabe, né? Nós acabamos de ver que ele é φ0 mais ômega t. Então, a nossa equação vai tomar essa cara aqui, ó. Vai ficar v de t agora, né? Que é uma função do tempo. Vou deixar explícito isso. Vai ser aqui a ômega seno de ômega t mais φ0. Beleza, né? Para ficar bem corretinho agora, é só você prestar atenção numa coisa. Esta velocidade ela é contrária à elongação do movimento. Ou seja, ela está apontando para a origem. Então, eu vou considerar então que ela é negativa. Então, você consegue ver aqui, ó, novamente, este vetor aponta para o centro da trajetória, enquanto a elongação aponta para fora. Então, esta é a minha equação da velocidade em função do tempo, ou seja, nossa função horária para a velocidade. A última equação que nós precisamos é a equação da aceleração. Então, vamos lá. Agora, como o que me interessa é a aceleração, eu estou agora pegando o elemento aqui, esse recorte do movimento circular uniforme, dando ênfase agora à aceleração. Que neste movimento a gente sabe que, embora seja uniforme, tem uma aceleração, por ser curvilíneo. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. E aqui eu estou chamando aqui de AC. Certo? Novamente eu vou pegar outro recorte para facilitar a visualização do que eu quero. Olha, nós podemos ver o seguinte, o que eu estou interessado, novamente, é na projeção desta aceleração sobre a horizontal, sobre o eixo X. Beleza, então. Essa projeção é justamente este vetor vermelho aqui, ó. Tá? Então, claramente, aqui eu posso colocar a figura que ficou tampada. Esse aqui é o meu AC, ó. É a minha aceleração centrípeta. Olha, então como é que relaciona então os elementos que eu quero? Eu vejo pela figura, tá, claramente, que o cosseno de φ é o quê? É o cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o AC. Então vai ficar aqui, ó. A sobre AC. Bem tranquilo, é só olhar para a figura. Certinho, né? Bem, por sorte, no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta em termos da velocidade angular é o seguinte, ó. AC é ômega ao quadrado vezes o raio. O raio da nossa circunferência é A. Ótimo. Bem, então vamos lá, vamos isolar a aceleração nessa equação, né? Então, nós ficaremos com A, passo a ser multiplicando, vai ficar AC vezes o cosseno de φ,
Por outro lado, o AC é ômega ao quadrado A, né? Então, vou colocar aqui A ômega quadrado cosseno de φ. Novamente, o φ é dado pela equação do movimento circular uniforme. Logo, eu vou ter aqui que a minha aceleração em função do tempo vai ser igual a A ômega quadrado cosseno de ômega t mais φ0, que é a nossa fase inicial. Novamente, falta só um detalhe. Assim como a velocidade, a aceleração também, né, aponta para o centro. Ou seja, tanto a aceleração como a velocidade, elas são contrárias à elongação. E aí eu vou colocar o sinal de negativo aqui, ó, o sinal de menos. Aí fica completo. Por fim, então, essa é a equação horária da aceleração para o movimento harmônico simples. Agora que nós já obtivemos todas as equações de movimento para posição, velocidade e aceleração, é interessante a gente ver o comportamento gráfico dessas funções. A gente viu lá atrás que essas funções periódicas, elas têm esse nome porque elas se repetem com o passar do tempo, tá? E aqui, só fazendo uma observação, estes gráficos foram gerados fazendo a escolha de φ0, né, que é a fase inicial do nosso problema, igual a zero. Isso é só uma escolha para facilitar a confecção dos gráficos, nada mais. Eu vou colocar aqui logo abaixo a situação real aqui, para que vocês possam entender o que está acontecendo e associar o acontecimento físico com os gráficos que estão sendo mostrados aqui. Então vamos lá. Vou colar essa figurinha aqui do lado e a gente vai acompanhar o que está acontecendo. Vamos começar. Vamos pensar na situação inicial da mola não deformada. Então, ela não há forças, né, sobre ela, está totalmente relaxada. Agora, vamos pegar esta mola e ver na situação aqui de baixo. Eu vou amassar ela para cá, ó. Vou deformá-la para cá, né? Não vou amassar, né? Na verdade, eu vou esticá-la. Esticando até aqui, ela vai estar parada, porque a mãozinha aqui está segurando. E ela, então, está em que posição? Para x igual a A, que é a amplitude, ó. Então, está aqui bem no início, ó, x igual a A. Agora, nessa situação, o que vai acontecer? Se ela está sendo segurada, óbvio que a velocidade dela é quanto? Zero, ó. Então, você vem aqui, ó, no início, velocidade igual a zero. E a aceleração? Bem, tem uma força restauradora puxando ela aqui para a esquerda, né? Se você lembra, se você pega a mola e puxa para a direita, surge uma força para a esquerda. Então, como a força e a aceleração têm o mesmo sinal, está apontando para a esquerda, vai ser um sinal negativo. E a aceleração aqui é máxima, né? Aqui. Quando eu digo máximo em módulo, na verdade, tem um sinal negativo, você pode dizer que é o valor mínimo, né? Sempre assim, ó, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Dizer que são tudo máximos em módulo também está correto. Então, o que vai acontecer? Assim que eu soltar, ela vai passar por aqui no meio, ó. Então, ela vai passar aqui no meio, ela vai estar bem aqui. Vou fazer um desenho aqui. Quando ele estiver nessa posição, o que vai acontecer? Né? Aqui vai equivaler a metade do caminho aqui, que nossa situação vale 1/4 de período, né? 1/4 de período é a situação bem aqui, ó. Vou colocar com outra cor. Bem aqui, ó. Aqui equivale a 1/4 de período. E 1/4 de período ela está o quê? Na posição zero. Olha aqui, onde a curva corta o eixo do tempo, x vale zero. E o que acontece com a velocidade? Vamos descer aqui, ó. A velocidade alcança seu valor mínimo, né? Ou máximo em módulo, se você quiser entender assim. Bem aqui, 1/4 de período. E a aceleração acompanha a posição, zero. Então, quando o bloco chega bem aqui no meio, a velocidade dele vai ser máxima ou mínima, como você quiser entender. E a aceleração, bem aqui, é zero. E aí o que acontece? Agora ele vai continuar vindo para cá, né? Nosso bloquinho agora virá para cá. Quando o nosso bloco vier para cá, a posição vai valer quanto? Menos A.
Aqui é meio período já, ó. Ou seja, metade da oscilação. A velocidade novamente vai ser zero, ou seja, nos extremos a velocidade zero. E a aceleração agora volta, né, a ser máxima, né? Ou seja, com o sinal agora para a direita. E aí nós vamos ter a aceleração da força elástica agora agindo para a direita. Vamos para a próxima parte. Agora o bloquinho vai sair daqui e voltar para o meio. Ele voltando para o meio, é bem aqui nessa situação, ó. Voltando para o meio, x vale zero, ó. Então ele volta para zero. E a velocidade passa a ser máxima. Então toda vez que o bloco estiver no centro, a velocidade é máxima. E por sua vez, a aceleração acompanha o valor aí da velocidade, né? Nesses pontos, perdão, da posição. E o valor da aceleração volta a ser zero, olha aqui. Agora falta só esse pedaço de volta, né? Para voltar para a mão do rapaz aqui que soltou. Voltar aqui para o A. Quando voltar para o A, aí nós completamos, ó. Volta a ter o valor mais A. A velocidade nos extremos é zero, novamente, né? E a aceleração volta para o seu valor lá inicial, completando então assim o movimento, ó. Então, nós completamos um período completo nessa nossa análise, ou seja, um movimento de ida e volta. Ida, volta. Ida, volta. E aqui novamente, ó, ida e volta. Ou seja, uma oscilação completa corresponde a uma ida e uma volta. Resumindo então nossa análise, eu vou fazer aqui embaixo um comparativo então, né, só para estabelecer as relações dessas nossas equações com a nossa figura e o gráfico também ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui então, resumindo, eu vou colocar aqui duas situações bem marcantes aqui, ó. Para o x igual a zero, ou seja, toda vez que eu tiver o x passando aqui, ou seja, quando a partícula está passando bem aqui no meio, ó, ou seja, no ponto de equilíbrio, né, a minha velocidade vai ser igual a uma velocidade máxima, né? Isso eu quero dizer em módulo, né? Ou seja, o valor máximo dela é isso que multiplica o seno aqui, ó. Então, ou seja, colocar aqui são esses extremos, ó, mais a ômega menos a ômega. Ou seja, vale mais a ômega ou menos a ômega. Agora, para quando o meu x estiver nos extremos, ou seja, mais a ou menos a, ou seja, quando o meu bloquinho estiver aqui na extrema direita ou aqui na extrema esquerda, a minha velocidade é igual a zero, né? Aqui também eu posso dizer que a aceleração, né, nesses casos também, né, ela sempre vai acompanhar aqui a análise da posição, né? Se eu quiser analisar a aceleração também, eu posso colocar aqui, ó, quando passa na posição aqui na origem, no zero, bem aqui, ó, a aceleração também é igual a zero, né? E para esses valores aqui, a aceleração vai valer, vai ser máximo, né? Vou colocar assim, A igual a máximo, que tem seus valores o quê? Mais A ômega quadrado, menos A ômega ao quadrado, que são esses valores aqui do extremo, ó. Mais A ômega quadrado, menos A ômega quadrado, tá? Bem tranquilo, né?